2023. Essa aqui eu até fiquei espantado, porque eu tinha tudo para os números serem chatos, e não são. Ficou até uma questão de vestibular mais, digamos, tranquilo, né? Tranquilo assim, mais preocupado com o aluno ter metodologia de resolução e não ser uma calculadora ambulante. Achei parabéns aí para o EMA por essa questão aqui. Olha só. 2023, colocou a imagem aqui de um monumento, né? Leia o texto e analisa a imagem. Um monumento é uma estrutura construída para homenagear um personagem ou retomar um acontecimento histórico e embelezar a arquitetura de uma cidade. Em São Luís, esta herança cultural está presente em diversas construções, como as fontes do Ribeirão e das Pedras, as ruínas do sítio do Físico e as antigas fábricas Cânhamo e Santa Amélia. Infelizmente, eu não conheço São Luís ainda, espero conhecer um dia e conhecer esses pontos turísticos. Tá? Na região do Cais da Sagração, próximo ao Palácio dos Leões, uma edificação se destaca das demais. Localizada em um enclave na Avenida Senador Vitorino Freire, a Pedra da Memória é um obelisco construído em Cantaria no ano de 1841 para homenagear a maioridade e posterior sagração do imperador Dom Pedro II, ocorrida em 18 de julho daquele ano, 1841. O obelisco é feito em pedra de Cantaria, já tinha falado, construído em Cantaria, e também recebe o nome de Baluarte de São Cosme e Damião. Suas estruturas estão protegidas por muralhas que pertenciam ao antigo Forte São Felipe, onde ficava rodeado por 2 canhões que já não estão mais lá. Aí vem aqui a fonte. A parte superior desse obelisco, que se assemelha a uma pirâmide regular quadrangular. O que significa isso? Pirâmide regular significa que suas arestas, suas faces são iguais. As faces laterais são de mesmo tamanho. E a base, então, tem o quê? Lados de mesmo comprimento. Quadrangular significa que a base é o quê? Um quadrado, tem 4 lados, conforme representado na figura abaixo. O perímetro da base e o apótema da pirâmide. Cuidado que tem um apótema da base da pirâmide e tem um apótema da pirâmide em si. São diferentes. O perímetro da base e o apótema dessa pirâmide medem respectivamente 8 metros e 2,60 metros. Para a aquisição do material a ser confeccionado, a informação sobre o volume é fundamental. O volume dessa pirâmide em metros cúbicos é igual a metros cúbicos, está tudo em metros, não preciso preocupar-me com conversão de unidades. E essa questão é de quê, gente? Meu Deus, né? Falar de geometria espacial, é uma pirâmide, fala de pirâmide. Então, é uma questão muito difícil, é uma questão assim, que fala de pirâmide, paralelepípedo, cubo e que não seja de geometria espacial. Então, você já vai lembrando. Agora, cuidado com o apótema. Só para vocês terem uma ideia, o apótema da pirâmide, aqui eu não vou colocar no conteúdo, tá? Presta atenção aqui, porque o apótema eu teria que fazer o apótema, o apótema de uma figura plana, ele sai do centro dessa figura e vai até um dos lados dela perpendicularmente a esse lado. Esse aqui seria o apótema da base da pirâmide, que inclusive eu vou usar. Aqui eu tenho a altura da pirâmide, que eu já vou desenhar aqui porque eu também vou usar. Isso aqui faz 90 graus com o plano da base dela. Aqui vai ser a altura da pirâmide, chamada de H. Esse aqui vai ser o apótema da base da pirâmide, que eu ainda vou determinar, mas vai ser rapidinho, vai ser tranquilíssimo. E aqui, ó, até fazer outra cor. Será que faz outra? Acho que eu vou fazer outra cor. Uma cor que destaca aqui. Acho que verde vai destacar, vamos ver. Vou fazer assim. Que sai do centro da parte da base da face lateral. Tá vendo as faces laterais? São triângulos. Se eu pego aqui a topo do triângulo, verso lá no topo e desço até o ponto central da base, que vai ser onde vai encaixar, inclusive com esse aqui, ó. É que aqui não ficou bom. E eu não gostei desse verde, não. Ficou... Ele tá brilhoso, mas não tá. Eu vou deixar fazer o apótema da base por último, para encaixar melhor. Vou fazer esse verde escuro aqui. Então, eu vou partir lá do topo da pirâmide, vir até o ponto central da base da face lateral. Da base desse triângulo que é a face lateral. Isso aqui, ó. Isso aqui. Não esqueçam mais. Você tem pode ter outras faces. Você vai vir do topo, tá, da pirâmide e desce. Que vai ser triângulo, né? Pirâmide. As faces são triangulares. Eu estou viajando, tem uma pirâmide que não tem face triangular. Não, pirâmide tem face triangular, tá? Então, é vir do topo da pirâmide
e desce até o ponto central da base. Isso aqui, não esqueçam, é o apótema da pirâmide. Apótema. Não confundam com o apótema da base da pirâmide, que seria o apótema de um quadrado, nesse caso, que seria esse traço que eu vou fazer agora, ó, que vem do ponto central da base até fazendo 90 graus com uma das suas arestas, né? Uma das suas laterais aqui. Você podia fazer esse apótema para esse lado, eu vou fazer para cá, porque aqui eu tenho 90 graus, eu vou ter meu amigo de todas as horas, Pitágoras, para me ajudar. Bom, então, observe que ele me disse, agora vamos pegar os dados que ele deu aqui. 8 metros de perímetro. O que é perímetro, gente? Perímetro, outra coisa que muita gente esquece, soma das medidas dos lados. Vou colocar a soma dos lados para ficar mais compacto aqui, mas é a soma das medidas dos lados. Dá para entender, né? Eu não estou pegando os lados e somando no outro, assim, desenhando. Eu estou pegando as medidas. Soma das medidas dos lados da figura. Então, o perímetro da base, que é quadrangular, é um quadrado aqui, dá 8. Então, eu vou saber o quê? Que aqui cada lado mede o quê? Se são 4 lados, pensa comigo, 4 lados, tudo dá 8, eu divido 8 por 4, dá 2. E fica esse lado mede 2, esse lado mede 2, esse lado mede 2, lá atrás mede 2. Não vou desenhar para não poluir o desenho. Perfeito. Agora, então quanto vale esse tracinho aqui, ó? Porque o apótema da pirâmide ele deu, né? Quanto ele deu? 2,60 metros. Vou colocar aqui. Eu tenho essa medida, que seria a hipotenusa desse triângulo retângulo que eu desenhei aqui, ó. Eu quero o volume, né? Eu quero o volume, daqui a pouco eu vou escrever. Vou colocar aqui, ó, um conteúdo para pôr, né? Nessa aula, que eu não pus nada aqui de conteúdo. Volume de uma pirâmide. Volume de uma pirâmide. Isso aqui é importante você saber. O volume de uma pirâmide é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. Tá? Eu gosto de lembrar assim, ó, toda figura que tem um bico, pirâmide, cone, é 1/3 da área da base da altura. Sempre tem esse 1/3. As outras, tirando a esfera, que é o caso especial que ela não tem bico nem um lado específico, é a área da base vezes a altura. Então, a maioria é a área da base vezes a altura, não se diga a maioria, mas acho que você começa a aprender. Quando tem um biquinho, é 1/3 da área da base vezes a altura, ou a área da base da altura sobre 3, como alguns gostam de pensar. E aí tem a esfera, 4/3 de πr ao cubo, tá? Porque ela não tem bico nem face exatamente, né? Então tá, pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Isso eu vou precisar aqui. Então, eu preciso da altura e da área da base. Nesse caso, vou colocar aqui uma ideia para você entender o que é o apótema quadrado. Vou falar um pouquinho sobre o quadrado, só para vocês ficarem bem claros sobre a ideia. Os 4 lados são iguais, né? Imagino que sejam iguais, porque aqui não está perfeito, claro. Então, eu tenho os lados que são iguais. O perímetro, como é a soma dos lados num quadrado, é 4 vezes o Lzinho, que eu usei aí, daí 4Lzinho pode colocar igual a 8, mas não precisa dar fazer de cabeça, né? Então, Lzinho cada um é 2 para essa questão. E o apótema, ó, ele parte do centro aqui, ó, e vai em direção ao ponto médio de qualquer um dos lados, fazendo 90 graus. Esse seria o apótema da figura geométrica, seria o apótema da base da pirâmide, nesse caso, o apótema do quadrado. Tá? Então, observe que a apótema vai depender do tipo de figura que ele está trabalhando. Quando a figura plana, você parte do centro e vai fazer 90 graus com uma das suas faces laterais, tá? Os seus lados. Quando é uma figura tridimensional, aí você parte do topo e vai até o ponto médio da face lateral, do lado oposto. Beleza? Apótema do quadrado. Você falar mais alguma coisa? Acho que não. A área do quadrado, né? Lembrando que a área de um quadrado é o lado elevado a 2, também conhecido como lado elevado ao quadrado. Tá certo? Pronto. Vamos agora, mãos a ó, colocar mãos na massa, colocar a mão na massa. Tá aqui. Eu quero, primeiro, eu acho que aqui eu vou usar esse espaço para calcular a altura. Observe que se aqui é 2, gente, se aqui é 2 e isso aqui parte do ponto médio, observe o seguinte, se aqui é L, ó, isso aqui é o ponto médio, vai perpendicular, que é 90 graus também, porque é um quadrado. Então, quanto mede o apótema de um quadrado? A metade do lado, ó, porque tem L sobre 2 para cima e L sobre 2 para baixo, porque tudo tem que dar L, ó, esse comprimento é igual a esse. Então, o apótema de um quadrado mede L sobre 2. Vai medir sempre L sobre 2, o apótema do quadrado. Portanto, esse pedacinho aqui que eu preciso completar meu Pitágoras aqui,
Se o lado mede 2, ele mede metade, 1. Pronto, vamos aplicar Pitágoras aqui mesmo. Vai ficar h ao quadrado é igual, não, h ao quadrado, h não é hipotenusa, mais 1 ao quadrado, que é outro cateto, é igual a hipotenusa, que é o 2,6 ao quadrado. 2,6 ao quadrado, já fiz a conta aí, faz você treinar, vou pegar minha colinha. 2,6 ao quadrado dá 6,76. Esse 1 ao quadrado dá 1, passa subtraindo, menos 1. Vai dar h ao quadrado igual a 5,76. Quem não usa calculadora aqui já está esperto, esperta. Basta fazer o quê? A raiz de 576. Aí você vai testando, né? Por exemplo, pensa assim comigo. Como que você acha a raiz dos 500? Vamos dica de continha aqui, já que é a última questão da aula. Como que você acha se fosse 576, não 5,76, fosse 576? Pensa em números inteiros. Você faz assim, vou fazer aqui, ó. Pega valores que você sabe o quadrado de cor e que dá perto do número que você quer. Por exemplo, você sabe que 20 ao quadrado é 400. Eu falo que é o método de cercar. 400. E se você pegar o próximo múltiplo de 10, né, que é fácil fazer o quadrado, que é o 30, depois do 20, né, dá o quê? 900, 30 ao quadrado. Ou seja, se tiver uma raiz exata, o 576, que está entre 400 e 900, é um número entre 20 e 30. Aí você olha para o número, para o algarismo final, presta atenção. Isso é uma técnica para você achar a raiz exata. Se a raiz não for exata, não vai funcionar, mas você vai perceber que não tem raiz exata. Termina em 6. Pensa na sua tabuada. Só um algarismo de 0 a 9, que quando elevados ao quadrado, termina em 6. Eu só penso em dois números que terminam em 6. Quando você eleva ao quadrado, o 4, que dá 16, e o 6, que dá 36. Então, se está entre 20 e 30 e termina com 4 e 6, se for uma raiz exata, ou é o 24 ou é o 26, porque é 576. Aí você testa. Fazer o quadrado dos dois para ver se algum dá 576. Se nenhum dos dois der, porque não tem raiz exata. Se der, você achou a raiz. 4 vezes 4, 16, vai 1. 9. 2 vezes 4, 8. 4, 6, 7, vai 1. Ó, aí, achei. Se eu fizesse aqui, 6 vezes 6, 36, vão 3. 15. 12. 5. 6, 7, 6. 676. É isso mesmo? Dá 100 a mais, exatamente? 6 vezes 36 vão 3. 6 vezes 2, 12. 15. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 6, 7. Dá 100 a mais. Nem tinha parado para perceber isso. Olha que legal. Dá exatamente 100 a mais. 576. Ah, professor, mas aqui é 5,76. Gente, pensa comigo. 5,76 não é o mesmo que 576 vezes 10 elevado a menos 2? Né? Certo? Pronto. Tira a raiz dos dois lados. Transforma as coisas em números inteiros para facilitar a sua vida. Então, 576, a raiz é o quê? 24, não foi isso que eu vi? 10 a menos 2, raiz quadrada. Você divide o expoente pelo índice, não é assim? Fica 10 a menos 1. Ou seja, é 2,4 metros. Redondinho, ó. Aqui que eu fiquei parabéns para o EMA, que não colocou uma conta super quebrada. 2,4, acho que é mais em estatística e porcentagem que ela coloca, em parte financeira. Aqui acho que ela é mais moderada nessa parte de conta. Então, precisava ter feito esse potente de 10? Não, com a prática você vai ver tem duas casas decimais, a raiz quadrada, se for exata, tem uma. Se tiver 4 casas decimais, a raiz quadrada vai ter 2, sem ter a metade de casas decimais. Ah, se for a questão, for 3 casas decimais, aí ferrou. Porque aí você vai ter que achar uma coisa mais arredondada, porque não vai dar a quantidade exata, tá certo? Então, deu exatamente 2,4. Tinha 2 casas decimais, então a raiz vai ter uma casa decimal. Era 24, coloca 2,4. Se você não achar isso claro ainda, faz com isso. Transforma inteiro, vezes uma potência de 10, que costuma facilitar um monte de conta. Beleza? Visto que a altura é 2,4, vamos ao que interessa. O volume é 1/3 da área da base, que é um quadrado, então é o lado do quadrado ao quadrado, vezes a altura. O lado é 2, ao quadrado vai dar 4. E a altura, quanto que deu mesmo, gente? 2,4. Olha a continha bonitinha. Continha bonitinha, ó. 24 por 3 dá 8. Como é 2,4, vai dar 0,8. 4 vezes 8 daria 32. Como é 4 vezes 0,8, dá 3,2. Não precisa fazer nem no papel, de cabeça. Tá boadinha. 3,2 metros cúbicos, que eu estou fazendo volume, ó, gafe. Pode ser 3,20 aqui. Fez com mais casas de...